nesse momento, né, eu te convido a estar refletindo sobre a música cristã. A música nós podemos chamar a música sacra, é a música que de fato nós devotamos a Deus, a música no seu aspecto cultico, devocional. Então, convido a você a prestar atenção por intermédio desta plenária, e no momento que você vai tendo dúvidas, questionamentos, você pode ir anotando no seu bloco de notas. Então, as perguntas ficarão para o final da palestra. Então, você, à medida que você for tendo alguma dúvida, alguma questão, então você vai anotando no seu bloco. Após o tempo da plenária, então você entrega o irmão Marciano, né, que está aqui à frente. O Marciano está acenando aqui com a mão. Então, no momento do término, o irmão Marciano vai recolher as perguntas. A gente não vai ter como responder todas, né, devido ao tempo, mas as perguntas que estiverem associadas ao título, associadas à temática em questão, essas serão contempladas. Então, o irmão Djalma, né, estará avaliando as perguntas que serão repassadas para mim, e nós estaremos, na medida do possível, respondendo. Então, nesse momento, sem mais delongas, nós estamos dentro de uma conferência a nível desta, para trazer ensino, instrução para as nossas vidas. Então, o momento aqui é peculiar para a gente entender a respeito da música que agrada a Deus, que a música cultica, a música sacro, que de fato nós devemos nós devemos estar adorando a Deus no momento do culto público, do culto solene. Aqui nós estamos numa outra configuração, não é um culto propriamente dito, mas é uma conferência falando acerca da música cristã, enquanto protestantes e evangélicos. Então, nós estamos dentro desse contexto mais de ensino, mais de educação, educativo referente à música. E para tanto, para nós continuarmos refletindo, eu creio que se faz necessário a gente definir o que é a arte, né? Dentro da expressão, de uma expressão onde as pessoas elas entendem a música como de fato uma linguagem que expressa algo belo, que expressa um sentimento da beleza e um sentimento de fato, de verdade, aonde a arte ela vai se expressar. Então, dentro desse conceito de arte, nós estamos dentro desse conceito. A arte, no termo latino, significa técnica ou habilidade para aplicar conhecimento por meio de uma grande variedade de linguagens, tais como arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, percebam, música, dança, teatro e cinema, dentro de outras formas de composições. Então, a arte aqui no sentido geral, a arte no sentido diante das várias demonstrações, das várias modalidades, dos vários parâmetros que a arte ela pode estar sendo manifestada. Claro que a nossa ênfase aqui é dentro da música, a música como arte, como elemento de arte. Então, dentro desse parâmetro, a gente vai estar abordando etimologicamente o sentido que a música evoca, ela traz para as nossas vidas uma demonstração de arte. E as artes, elas revelam o Evangelho. As artes podem transmitir o Evangelho. Nós podemos perguntar nessa noite: será que de fato as artes, elas manifestam, elas dirigem-nos para que nós possamos assim adentrar o conhecimento da verdade do Santo Evangelho? Então, o Evangelho, eu quero que vocês reflitam que o Evangelho, ele demonstra uma pureza, ele demonstra de fato uma poesia, é uma arte, é poesia pura o Evangelho. Então, na medida que nós estaremos refletindo aqui sobre a música numa dimensão da arte, no contexto geral, nós vamos observar que a música, de forma poética,
fazer suas músicas, para fazer os seus hinos, os seus cantos de forma poética. Então, de que maneira e como pode ser transmitido esse evangelho por intermédio das artes? Eu acho interessante o que o pastor Augusto Nicodemos vai tentar responder esta indagação, de que maneira o evangelho ele transmite esse mundo de arte. E ele vai dizer o seguinte: todas as artes têm que ser redimidas pelo evangelho. Nós sabemos que o homem como um todo, o homem completo, ele precisa de uma redenção, bem como a natureza, e não é diferente com o mundo da arte. A arte ela precisa dessa redenção, porque para Augustus o evangelho de Cristo, ele é Senhor de todas as áreas da existência humana. Não é só da minha alma, não é só da minha vida espiritual, mas ele é Senhor de todo o meu trabalho, inclusive das artes, da política, da economia. Então o reino de Cristo se estende a tudo. Então vocês percebem que o reino de Deus em Cristo ele é mais abrangente, ele toma uma dimensão totalmente holística, ele abrange todas as expressões de arte, ele abrange todos os setores, todas as estruturas, e sabemos que todas as estruturas econômica, política, social, religiosa, em todas as suas facetas, elas estão como? Elas estão manchadas, elas precisam de uma restauração, elas precisam de uma total remissão para que elas possam ser redimidas. Então, dentro dessa dinâmica, dentro dessa visão que as coisas elas precisam ser redimidas, e a música sacra, a música cultica, ela precisa voltar para o seu propósito original, que foi datado pelos homens, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento, para elas serem utilizadas na dinâmica dos servos de Deus, na dinâmica do momento culto, na dinâmica do momento onde nós estamos cultuando ao Senhor. E a arte para glorificar a Deus. Qual é o lugar da arte na vida cristã? Você pode perguntar: existe espaço para a arte na vida cristã? Entendendo que todas as coisas elas precisam ser redimidas, e o senhorio de Cristo ela abrange tudo, porque segundo Abraham Kuyper, ele vai dizer que não existe centímetro quadrado da existência humana que Cristo não diga é meu. Então todas as coisas estão debaixo do senhorio de Cristo, todas as coisas estão subjugadas ao senhorio de Cristo. Então não há nada, não existe sagrado, não existe profano, mas existe o domínio de Deus em seu Cristo em todas as coisas. Então a gente tem que tirar essa dicotomia que muitas vezes a gente faz do sagrado do profano, porque todas as coisas Deus deu habilidade, Deus instruiu o homem, Deus deu ensino ao homem para que ele pudesse assim realizar, trazer ensino, trazer estudos e habilidades para contemplar as expressões de arte. E qual é o lugar da arte na vida cristã? Segundo Francis Schaeffer, esse livrinho aqui, muito interessante, nós estamos refletindo em algumas literaturas. Eu trouxe aqui A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. Então eu vou trazer algumas citações de alguns livros. Esse livro aqui é fininho, você consegue, como o pessoal diz aí, numa sentada, você consegue ler ele, é um livro curto, mas ele traz interessante uma definição para o cristão redimido pela obra de Cristo e que vive segundo as normas das Escrituras e sob a liderança do Espírito Santo. O senhorio de Cristo, deve incluir interesse pela arte. O cristão deve usar a arte para glorificar a Deus. Observem aí na imagem. Uma obra de arte pode ser em si uma doxologia. Uma doxologia aqui que ele está se referindo é um hino, um louvor para que de fato Deus seja glorificado. Então esse é o propósito da música cultica, da música devocional, da música que nós trazemos aqui quando nós nos reunimos, quando nós nos ajuntamos, é o louvor e a glória de Deus. E a grande pergunta a pergunta que não quer calar nessa noite, é interessante essa pergunta:
podemos glorificar a Deus com arte produzida pelos pagãos? Então a gente vai ver um vídeo do pastor Iago Martins. Esse vídeo. O cristão pode se relacionar com essas músicas que não são religiosas, que não são músicas que se manifestam dentro do contexto de culto. Por secular, eu vou me referir aqui às músicas que são não litúrgicas. Existe a música litúrgica, existe a música usada para o culto, existe a música que fala a respeito de Deus. Por outro lado, existem as canções que não são feitas para culto, que não são canções religiosas no sentido cultico, no sentido devocional do termo, que não falam necessariamente sobre Deus, mas sobre coisas da vida comum. A grande pergunta, no fim das contas, é: podemos glorificar a Deus com arte produzida pelos pagãos? Não é Marcos 12 e Lucas 6 que diz que toda árvore ruim dá frutos ruins? Como é que uma árvore ruim, como um homem sem Deus, pode criar uma arte que seja boa para o homem cristão? A resposta para mim está lá no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 4. A gente tem em Gênesis 4 o relato do primeiro homicídio. Você tem Caim matando Abel. Caim mata Abel porque teve inveja do irmão, porque odiou seu irmão, fugiu, recebendo a marca de Deus nesse processo e criou uma geração de homens sem Deus. Caim, ele acabou sendo ali o pai de uma família distante do Senhor. E a partir do verso 16, há um relato sobre a família de Caim, os descendentes de Caim, homens separados de Deus, e coisas que esses homens acabaram inventando, acabaram construindo. Veja só. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho Enoque. Caim inventou a cidade. Não existia o contexto de cidade antes de Caim. Será que nós não deveríamos nos reunir em cidades? E cidade é uma coisa negativa e ímpia e má, porque Caim inventou? A gente lê em Apocalipse 21 que nós viveremos eternamente numa cidade santa. Viveremos na Nova Jerusalém, será uma cidade que nós viveremos. Mas quem inventou o contexto de cidade foi Caim, um homem ímpio. Caim, um homem mau, produziu algo bom, não só algo bom, mas algo que nós vamos receber para sempre no céu, que é a cidade. Mas não só Caim, veja só. A Enoque nasceu Irade. E Irade gerou Meujael. E Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila, que é o primeiro caso de um homem bígamo na escritura. Deus criou Adão e Eva, um homem e uma mulher, e aqui você tem um homem tomando para si duas mulheres pela primeira vez na escritura. O que dá um indicativo de que isso está atrelado a essa família longe de Deus de alguma forma. Você já percebe que aqui existe coisas boas e coisas ruins surgindo ao mesmo tempo da mesma família. Ada deu luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Veja só, Jabal, família separada de Deus, filho de um pai bígamo, constrói tendas pela primeira vez, começa a habitar em tendas, talvez param de habitar em cavernas ou em coisas assim, e começam a habitar em uma casa construída pelas mãos humanas, e começa a prática da pecuária. Eles possuem gado e eles habitam em tenda. Por que é que hoje a gente vive em casas e não em cavernas? É porque um homem ímpio criou o conceito de habitação. Por que é que hoje a gente tem a capacidade de comer carne? É porque o homem ímpio criou a pecuária. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Quem foi que inventou a harpa? A harpa parece ser um instrumento musical muito santo, né? Muito lindo, muito maravilhoso, que a gente canta em igrejas por aí, mas a harpa foi criada por um homem ímpio. A gente observa aí um argumento de Iago Martins, que todas as coisas, elas são idealizadas. Deus dá sabedoria ao homem e ele usa a figura de Caim, ele usa a figura dos seus filhos, né, Jabal e o outro Jubal, né? Então eles se utilizam de uma família que era totalmente distante de Deus, mas que Deus deu a habilidade para eles o quê? Fazerem instrumentos, fazerem harpa, fazerem os instrumentos de canto. Então Deus dotou eles dessa sabedoria. Então, dentro desse parâmetro, a gente observa que a música, como a roupa, como outras calçadas, o cinema, o YouTube, então todas as coisas Deus dota as pessoas de sabedoria e de intelecto, de inteligência para estar o quê? Criando todas as coisas. Então, todas as coisas, como nós observamos que a graça comum de Deus está em tudo, dando habilidade. Então, dentro desse pensamento, nós, como cristãos, nós temos dentro desse aspecto
aproximação com todas as artes. E em si elas não são o quê? Pecaminosas. Mas o uso da pessoa que utiliza, este sim pode estar utilizando eles de maneira o quê? Contrária ao que o Senhor determinou para que elas pudessem ser utilizadas, como por exemplo a agricultura, né? Os instrumentos de corte, a pecuária. Então, as coisas em si mesmo, elas não são pecaminosas, e elas foram feitas para o quê? Como a música, para serem contempladas, porque a música ela é bela, a música ela traz beleza. E o cântico, né, dentro de como a gente vai ver, dentro de uma letra que não de alguma forma contradiza aquilo que o Senhor deixou ordenado na sua palavra, a gente pode escutar. Aquilo que contradiz é que a gente tem que o quê? Não escutar. Por quê? Porque isso vai estar indo de encontro às doutrinas bíblicas, indo de encontro ao ensino que o Senhor nos deixou. Mas a gente deve admirar, por exemplo, vou citar um exemplo, Asa Branca. Luiz Gonzaga, uma música que canta o Nordeste, uma música bela. Tem algum problema a gente escutar Asa Branca? Não. Tem problema você escutar uma música, por exemplo, que na grande maioria, músicas pornográficas, como por exemplo, sertanejos que tem músicas que trazem traição na sua letra, trazem adultério na sua letra. Então essas músicas que contradizem o que a Bíblia ela ensina, isso a gente deve o quê? Evitar, escutar. Que trazem um ensino sobre a realidade do sertão, a realidade sertaneja. Então, até que ponto nós podemos glorificar a Deus produzindo essas artes? E será que elas nos trazem separação de Deus? No sentido da arte, no sentido do belo, elas não nos separam de Deus, mas no sentido daquilo que o homem, quando coloca as suas mãos, ele distorce as coisas, e isso de fato pode não glorificar Deus, a gente está escutando ou de alguma forma se envolvendo. Então, dando continuidade, a música no Antigo Testamento. Então, nós vamos observar aqui a música dentro do Antigo Testamento. Nós tivemos a origem da música nas Escrituras por Jubal, né? O pai de todos os que tocam harpa e flauta. Um homem ímpio, um homem avesso a Deus, mas Deus dotou de sabedoria para o quê? Para fazer a harpa e a flauta. E esse foi os instrumentos de louvor do povo da Antiga Aliança. Então foi quem que Deus deu sabedoria para projetar, para criar? Foi um homem ímpio. Nem por isso eles deixaram de quê? De utilizar. Porque se a gente, tipo assim, a gente tem que se conhecer. Se a gente diz que não escuta, por exemplo, música secular dentro de uma letra, entendam, né? Então, eu quero que os irmãos prestem atenção no que eu estou dizendo. A música secular dentro de uma letra que traz uma beleza, que não distorce a escritura, que não, de alguma forma, traz um ensino contrário às escrituras, você o quê? Pode escutar, porque é belo, e a beleza ela está o quê? Disponível a nós. Mas o que eu quero que vocês tomem nota é que Deus, ele, na sua graça comum, ele vai dar inteligência aos homens. E ele se utilizou de homens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Instrumentos datados do ano 3000 a.C., né? A harpa é uma caixa de madeira com cordas, né, esticadas ao longo da parte superior, detalhadas e tocadas, né? A flauta ela era furada, né? Por isso que a flauta vem desses dois, no sentido etimológico da palavra furar, perfurar, que tem um cano duplo com buracos perfurados nela para criar diferentes notas musicais. Então aqui a gente tem a evolução ao longo dos anos. Nós temos aqui a harpa pré-histórica, né? E nós vamos ter a harpa já moderna, a flauta, que era esse instrumento que foi projetado de osso, mais tarde foi formado de madeira e bambu, e hoje nós temos a flauta de platina e até mesmo de ouro. Então perceba a evolução dos instrumentos
numa linha imaginária do tempo, onde nós observamos a criação do homem e seus ajustes ao entorno do tempo. Então aqui se faz necessário a gente entender esses três aspectos. E a gente vai conceituar esses três aspectos. O primeiro aspecto, dentro do que a gente chama da arte da música, era utilizado um ato de adorar, cultuar. Quando Deus ele chama Abraão, quando ele separa Abraão, quando ele imputa fé em Abraão, a fim de que ele pudesse ser o pai da fé, o pai onde todos aqueles da antiga aliança elas observariam o exemplo, o testemunho de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas, os pais vieram posteriormente a ele, Abraão. Então Deus escolhe um povo de propriedade exclusiva, dando o ensino correto como utilizar a música. Então a música, percebam, a música é a forma que Deus escolhe para ser adorado, mas a forma, e ele regulamenta a forma que ele deseja ser adorado por intermédio tanto do Antigo, nós estamos dando ênfase ao Antigo Testamento. Então Deus ele cria a música dentro de uma expressão de adoração e vai se culminar no culto. Então a música é expressada na adoração conjunta, na adoração solene, no culto público, e este culto ele tem que ser da forma que o Senhor ordenou, da forma que o Senhor pré-ordenou, regulamentou na sua palavra. Não é segundo a forma, o conteúdo humano, mas é segundo a forma e o conteúdo de Deus, do Deus pactual, do Deus Yahvé, né? O nome que com o tempo foi o quê? O nome impronunciado, o nome que perdeu a pronúncia, né? Porque era sagrado. Então o povo do Antigo Concerto foi o nome Yahvé, né? Que é constituído por 4 consoantes. Com o tempo ele perdeu a sua pronúncia, o tetragrama sagrado. Então Deus ele escolhe e ele dá ao homem ele faz com o homem um pacto, e este pacto tem uma condição, que o homem deve o quê? Ser um agente de adoração a este Deus pactual. Então dentro desse parâmetro a gente observa que a música, a adoração e o culto, eles estão envolvidos, eles estão unidos. E a música como instrumento de serviço, que a adoração significa servir, e o culto na prestação da adoração, de forma o quê? Em assembleia, em conjunto, em ajuntamento. Então, isso aqui é um conceito para ajuntamento, para assembleia. Não é de forma individual, pessoal, mas perceba que aqui o viés aqui é coletivo, é dentro da coletividade. Então a música no Antigo Testamento, temos alguns conceitos. O primeiro conceito, preste atenção, a palavra música é o veículo legítimo da expressão de louvor e adoração a Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A palavra adorar significa essencialmente servir, como falei, né? Essa palavra está presente na Escritura em mais de 5.000 termos bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, Carrito Pães, né, outro livro que eu trouxe para que a gente tomasse nota, né? Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Sim. Então, o Ministério de Adoração, né, na Igreja Contemporânea. Então, Carrito Pães, ele vai dizer que está presente nesses 5.000 termos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, referentes à adoração. A palavra adoração, ele traz esse designativo, esse significado, né? É utilizado 5.000 vezes, tanto veterotestamentário como neotestamentariamente. Então a palavra culto é devoção, cultuamos de coração, e quando o louvamos com a voz e dele falando,
para que outros o ouçam, né? Segundo o Wayne Grudem na sua sistemática. Então a gente aqui traz os 3 conceitos, 3 parâmetros para que a gente possa compreender a música, a adoração e também o culto. Acho interessante também essas 3 citações, né? A primeira, alguns estudiosos na questão, eles vão definir, o Francis Schaeffer vai definir a música como uma obra de arte completamente unificada para o louvor a Deus. Rick Wright, ele vai, não sei se é essa a pronúncia, né? Rick Wright, ele vai dizer que adorar é expressar nosso amor a Deus, porque Ele é, pelo que Ele é, pelo que Ele disse e pelo que Ele faz. O culto, segundo a confissão, agora aqui é uma confissão de fé, né? A confissão de fé do Westminster, essa é uma confissão de fé dos presbiterianos, né? Da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela vai dizer que o culto deve ser prestado ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, e a Ele somente, né? Dentro da ótica da Santíssima Trindade. Então o ordenamento de culto é para adorar a Santíssima Trindade. Então isso a gente percebe uma construção desde o Antigo Testamento, e a gente vai discorrer isso em toda a progressividade da revelação. Muito interessante essa citação do pastor Augusto de Nicodemos, né? Ele escreveu um livro com o título O Culto Segundo Deus. Percebam o que ele vai falar sobre o culto aqui. Qual o pensamento dele a respeito do culto? O culto é regulamentado nas Escrituras. As normas e regulamentos são mais presentes no Antigo Testamento, de fato, né? A gente tem uma ordenação mais a nível do Antigo Testamento. Todavia, no Novo Testamento também nós teremos o quê? Princípios. Então a gente olha os regulamentos no Antigo Testamento, e esses regulamentos nos dão os princípios para os quais a gente deve se atentar, que orientam a maneira pela qual Deus deseja o quê? Ser adorado. Deus está preocupado com a sinceridade do adorador. Ele não está preocupado tão somente com a sinceridade do adorador, mas também está preocupado bem com o conteúdo. Percebam, o conteúdo e a forma, e outras coisas que estão relacionadas com a essência do culto. Por que ele falou isso? Eu assisti uma entrevista do doutor Augusto Nicodemos, a maior autoridade viva, né? Tem 66 anos, pastor da primeira igreja presbiteriana de Recife. Ele é a maior autoridade viva que nós temos no Brasil do Novo Testamento. O pastor Augusto Nicodemos, pessoa que tem propriedade para falar nos assuntos relacionados tanto ao Novo Testamento como também ao Antigo Testamento, mas a ênfase do seu doutorado foi no Novo Testamento. Então ele falou, por que ele falou isso, será? Que as pessoas não devem tão somente estarem vindo com o coração sincero diante do Senhor, mas durante o culto tem uma forma, tem um conteúdo que eles têm que prestar, que eles têm que tomar em nota. Ele falou até de coisas engraçadas, como as pessoas pensam que, por exemplo, dar pirueta no momento do culto, isso é adoração. Ou então unção do helicóptero, coisas do tipo, essas coisas estranhas, místicas, que a gente observa no culto de alguns grupos religiosos, né, na sua grande parte, neopentecostais, infelizmente. Então, ele traz essa nota de rodapé, entendendo que o culto ele tem um conteúdo, o culto ele tem uma forma, né? Não se quer tão somente a sinceridade do adorador, mas Deus trouxe um ensino, uma norma para o culto, uma regra para o culto. O que é o culto? O que o culto no Antigo Testamento tem a ver com o culto hoje?
interessante, né? Porque nós estamos saindo, né? A gente sai de um contexto de 6.000, 7.000 anos atrás, né? Podemos dizer assim, estamos no século 21. Né? Se nós entendemos que a teoria da questão da Terra jovem, né? Que é onde dada a Terra, né? De 6.000 a 7.000 anos. Tem a outra teoria, né? A Terra velha, que diz que a Terra tem bilhões de anos, né? Cerca de 3,4 bilhões de anos. Então a gente está dentro dessas duas teorias. A gente tenta observar na teoria da Terra Nova, né? Cerca de 6 a 7.000 anos. Mas entendendo que a gente está saindo, aqui é uma pergunta do início dos primórdios para hoje. O culto no Antigo Testamento, né? A gente observa o que no culto do Antigo Testamento? A lei, não é verdade? Os sacrifícios, a ordem dos sacerdotes, o altar, muitos símbolos e objetos, o holocausto central de adoração, isso na antiga aliança, né? Então, quando Cristo veio, tudo aquilo foi abolido, né? E portanto, dentro da visão reformada da aliança, o Antigo Testamento é atual, lido a partir do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele se torna atual quando a gente lê o Antigo Testamento a partir tem uma leitura do Novo Testamento. Por isso que você só conseguirá interpretar um texto no Antigo Testamento, melhor dizendo, você só vai conseguir compreender e interpretar corretamente um texto no Novo Testamento se você conhecer o Antigo Testamento. Vai lhe dar a base para dar uma interpretação correta. Então, portanto, dentro da visão, como falei, reformada, o Antigo Testamento é atual, lido a partir do Novo, traz princípios para o culto hoje. Então, dentro desse parâmetro, a gente entende que Deus fez uma aliança no Antigo Testamento, no Antigo Conceito, e Deus fez uma aliança no Novo Testamento. E Ele deu uma continuidade. Da mesma forma que Deus salvou no passado, na Antiga Aliança, Deus salvou na Antiga Aliança. Não há distinção. Isso dentro de uma compreensão, né, aliancista. Né? Então, dentro da compreensão aliancista, onde nós observamos que Deus salva tanto homens e mulheres da mesma forma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, a gente não tem uma visão dicotomista, né, da lei e da graça, mas a mesma graça que Deus deu a Noé, a mesma misericórdia que Deus exerceu a Noé, Deus exerce nas nossas vidas hoje. Então, essa é uma visão da continuidade, não há descontinuidade, mas há uma continuidade no plano de Deus na salvação entre os homens, isso para o culto. Agora, o culto no Antigo Testamento era sombras daquilo que haveria de vir. Jesus, ele é a realidade. Os ritos religiosos, rituais, as formas de culto na Antiga Aliança eram sombras. E Cristo, ele ressignificou, ele reelaborou a forma de culto por intermédio, né, do seu sermão do monte, por exemplo, na época do rei. Então Cristo ele reelabora, ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir, e ele deixou para nós uma maneira, ele expressa na sua palavra os princípios elementares para nós adorarmos, prestarmos louvor ao Senhor. Então, dentro disso, a gente traz uma continuidade, né? Tanto do Antigo, do Novo, passando pela igreja primitiva, reforma protestante, e chegando a nós. A expressão de culto dentro de uma continuidade, de um pensamento aliancista. Então, a origem da música nas Escrituras, Deus instruiu Moisés o padrão do tabernáculo que deveria ser, né? Êxodo 25, versículo 40. Deus instruiu Davi, que deu a planta do templo a Salomão, primeiro livro de Crônicas 28, versos 11 e 12. A reconstrução do templo, né, no período do rei Ciro, Esdras 4, versos 4 e 5. Então a gente observa aqui
no tabernáculo, no templo, na reconstrução, né? Quando Deus levanta um vaqueiro, né? Amós, trazer uma palavra profética, né? Dentre outros profetas, para a reconstrução, né? No tempo de Esdras e Neemias, Deus levanta a voz profética para o intuito da reconstrução do templo. Então, nessas três, tanto no tabernáculo como no templo, eles tinham adoração pública. Envolviam adoração pública, o culto. Servem aqui, algumas citações da adoração, para a gente tomar nota, né, no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 22, verso 5. E o rapaz está se referindo aqui a Isaac, né? O rapaz, e Abraão, ele ia sacrificar o seu filho, né? E a expressão aqui, adoração, Deus proporcionou o quê? O cordeiro, né? O sacrifício. Então Deus providenciou um momento de adoração. Gênesis 24, 26, né? Então o homem adorou o Senhor. Outra citação, né? Onde Deus foi adorado. Êxodo 4, 31, né? A forma também o ato de se inclinar, né? O ato de se prostrar, de se render, né? Um ato de adoração. Êxodo 23, versículo 24. Não adorarás os seus deuses, né? Aqui a gente tem uma citação referente também ao decálogo, né? Que eles deviam adorar e se prostrar somente ao Deus pactual, deixando os falsos deuses de lado. Êxodo 24, verso 1, soube ao Senhor, adorai de longe. Então, outra citação, né? Tem o verbo adorar. Êxodo 34, 14, não adorarás outro Deus. É outra citação do decálogo, né? Expressa também Êxodo, decálogo no Êxodo 20, né? Nós temos a citação, 10 mandamentos. Deuteronômio 17, verso 3, e os adore ao sol e à lua. Aqui uma citação onde, se nós observarmos na reflexão da lei, né? Deuteronômio, as pessoas, os filhos Israel, os hebreus, eles tinham uma predisposição aqui a serem adúlteros, né? A adorar falsos deuses, né? O sol, a lua, a levantar postes ídolos, né? Como por exemplo a estátua, né? Aquela estátua de ouro, né? Feita por aquele bezerro de ouro, onde eles se prostraram. Então eles tinham uma predisposição a cometerem atos de idolatria. Então, aqui a gente já está chegando saímos agora da história do Pentateuco, né? Estamos passeando agora pela história dos patriarcas e agora a gente chega vamos chegar agora na história de Israel, né? O louvor referente propriamente dito à nação de Israel. O livro de Êxodo, né? Capítulo 15, dos versos 1 a 19. A gente tem o primeiro grande momento musical, né, conhecidamente como Cântico de Moisés, né? E interessante que o Francis Schaeffer, ele vai dizer, né, que esse cântico é um dos mais fantásticos, é uma das mais fantásticas peças de arte musical. Essa canção é a canção dos hebreus, que eles entoaram após terem sido resgatados do exército de Faraó. Então essa de fato é uma demonstração de arte, é uma peça teatral, na música, onde eles adoraram ao Senhor pela sua misericórdia, né, por seus grandes feitos, os seus feitos poderosos. Nós também temos a citação, né, da profetisa Miriam. Então a irmã de Arão, né, pegando um tamborim, né, um instrumento de percussão, e todas as mulheres saíram atrás delas com danças, né? Êxodo 15, 21, né? Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor,
pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Interessante a gente observar que o louvor também, ele tinha também ele era utilizado na vida comunitária. Então a vida comunitária, não dentro de um padrão cultico, né, de reunião, de assembleia, mas no padrão de comunidade, ele era utilizado. E de que forma ele era utilizado? Também na adoração a Deus, né, ao ar livre. Então, como o povo de Israel, a música era utilizada para vários fins, né? E o canto musical, ele era utilizado, por exemplo, em batalhas que foram vencidas. Quem aqui não lembra da narrativa de Josué, né? Josué e Caleb e os muros de Jericó, né? Que eles tocaram, eles envolveram, deram 7 voltas em volta de Jericó e as muralhas caíram. Então, é um designativo aqui que a música Deus utilizou para que eles fossem o quê? Triunfantes, vencessem as batalhas. O templo foi dedicado também, o templo foi reerguido, reedificado, dedicado também no momento, na oportunidade, eles se utilizando da música. Demônios, eles eram o quê? Eles eram afugentados. Eles eram também atormentados pela música, né? Quem aqui não se lembra que Davi tocando harpa para tipo um exorcismo, né? De um demônio, de espíritos imundos que sobreviviam à vida de Saul. E no momento da harpa, aqueles espíritos eles saíram, né? Era uma forma de fazer uma retirada, né? Daqueles espíritos, né? Então, havia música no templo, né? A música, ela foi regulamentada no templo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 23, versículo 4, versículo 5. E aqui a gente vê essa citação, né, do Francis Schaeffer, novamente, onde aqui a gente tem no templo 4.000 pessoas reunidas. Você perceba, 4.000 vozes, um coral gigantesco, né? Era uma orquestra, né? Era algo, acho que deve ter sido algo fantástico, algo assim difícil da gente ver, né? E aí ele vai dizer que 4.000, a gente vê essa citação aqui em primeiras Crônicas, né? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 23, 4.000, né? Uma canção fluindo de 4.000 pessoas de uma só vez, né? Davi decidiu os cantores, né? Dividiu os cantores em naipes, né? Formando o que chamamos de coro, um refrão, né? Assim a arte fluiu com toda a beleza, força, expressão e glória. Foi fantástico isso, né? Essa oportunidade. Acho que eu creio assim que estremecia, né? O lugar, né? 4.000 vozes, né? Aquele grande coro, aquele grande coral, né? De adoração a Deus, algo esplendoroso, né? Muito bonito. E agora nós chegamos ao livro de Salmos. Então, o livro de Salmos, ele é o inário das Escrituras Sagradas. Tanto a nível do Antigo Testamento como no Novo Testamento. É o livro de canções e de orações do povo de Israel. Esse livro aqui no Timothy Keller, né? Os Cânticos de Jesus, ele vai trazer 365 devocionais. Para cada dia do ano você tem um devocional no livro de Salmos, à luz de uma visão de Cristo, né? Cristo ele se utilizou, Cristo ele cantava os hinos, o saltério, Cristo ele se utilizou dos salmos. E aqui é uma citação do Timothy Keller, né, desse livro, foi um inário devidamente inspirado para a adoração, né, pública de Israel, do Israel antigo, foram os cânticos de Jesus, o livro de Salmos, o livro de Salmos, saltério. Dê graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se
que buscam o Senhor. Primeiro livro de Crônicas 16, versos 8 a 10. Então o saltério ele é dividido em cinco livros, né? Do 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106, do 107 a 105. Então, ele está dividido o saltério em 5 livros, né? Então, nós temos 5 livros. Os demais, é um livro poético, né? Um livro de Salmos. Os demais livros poéticos das Sagradas Escrituras, nós temos o livro de Provérbios, o livro de Lamentações de Jeremias, Cantares, né? O Canto dos Cânticos. Então, Eclesiastes, nós temos 5 livros poéticos nas Sagradas Escrituras e o livro de Salmo. Então, eles trazem uma beleza poética. O livro de Salmo ele é escrito em prosa, né? É um texto corrido, mas é a poesia feita em prosa, né? Em texto corrido, um texto totalmente poético, né? De canções e de orações. Então, o saltério é o livro de músicas e orações do povo de Israel. Literatura poética, portanto, não tem capítulos. Então, o livro de Salmo, percebam, havia alguns irmãos em Cristo, né? Nas mais lugares que eu já tive, né? Que falta instrução em relação à questão que tem que ser dita, né? Que os salmos eles não têm capítulo. Por isso é errado você dizer Salmo capítulo 23, por exemplo. Então, o correto é você dizer Salmo 23. Então, por que eu digo isso? Porque é um livro poético e na poesia a gente não tem capítulos. Então, se faz necessário a gente trazer um ensinamento sobre essa questão. E muitos irmãos ainda falam salmos, por exemplo, Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 2. O irmão tem que falar Salmo, né? Salmo 23, verso 1, da forma correta. Na música, Deus é adorado por causa de quem Ele pelo que Ele faz, e o seu povo o adora. Então, a gente adora ao Senhor pelo que Ele é e por seus grandes feitos, pelo que Ele faz. É inadequado, é equivocado a gente dizer eu adoro somente a Deus pelo que Ele é. Não. Você adora pelos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis e por seus grandes feitos. Né? E os crentes no Antigo Testamento eles entendiam isso, né? A adoração pelos feitos do Senhor. Então, o propósito da adoração na reunião pública, glorificar a Deus em sua presença com a nossa voz e com o nosso coração. Então, esse é o propósito, com a nossa voz verbalizando e com o nosso coração com sinceridade, com contrição, com arrependimento. E a gente observa que, infelizmente, nos cultos, por exemplo, a gente não tem mais um momento de contrição, um momento de quebrantamento. As pessoas, elas iniciam um culto fazendo orações muitas vezes de petição. É inadequado a gente começar pedindo, a gente tem que começar se arrependendo, para que Deus ele receba o nosso culto, para que Ele ministre ao nosso coração. As consequências da adoração genuína. Então, quais são as consequências? Tem consequências de uma adoração genuína. Consequências positivas quando nós ministramos, quando nós adoramos o Senhor de forma segundo a vontade dEle. Uma primeira consequência, a gente se alegra na presença de Deus. E tem algumas citações, eu não vou estar lendo todas as citações, porque o tempo não permite. Deus ele se alegra em nós, né? Deus se alegra num coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Aproximemos-nos de Deus. Deus, Ele, quando uma forma de uma adoração genuína é quando nós nos aproximamos de Deus. Deus, Ele se aproxima de nós. É um relacionamento, né? É um relacionamento de pai para com o filho, de Senhor para servo.
de mestre para ser, de salvador, porque o Deus que nós servimos, Deus que nós adoramos, percebam, Ele é um Deus que a gente compreende não só intelectualmente, mas relacionalmente. Ele é um Deus que trouxe um relacionamento comigo e com você. Então a gente compreende esse Deus não a nível mental, mas a nível nas nossas emoções, a nossa volição, na forma que nós, a vontade que nós expressamos de glorificar a Ele. Deus, Ele ministra a nós. Os inimigos do Senhor fogem. Em que sentido os inimigos do Senhor, eles fogem? Segundo o livro de Crônicas, nós temos um episódio aí que os inimigos do Senhor, eles se dispersaram, porque o povo adorou, porque o povo serviu ao Senhor com coragem. Os descrentes sabem que estão na presença de Deus. Quando há uma demonstração de uma adoração genuína, de adoração a Deus, os descrentes, os ímpios, eles entendem que aquele momento, o Deus vivo e verdadeiro, ele está sendo adorado, ele está sendo reverenciado, ele está sendo adorado. Ato de venerar e adorar, nessa palavra designa a mesma coisa. Então, por exemplo, Deus, ele fez o quê? Ele proibiu a adoração de imagens de escultura, não é verdade? Ele proibiu, por exemplo, que as pessoas da antiga aliança fizessem a imagem de escultura? Não. Ele proibiu o quê? A adoração, a imagem de escultura. Então, as pessoas, a imagem de escultura aqui designa uma arte, né? A arte aqui, a arte aqui é a beleza, né? Há pinturas belíssimas, gente. Por exemplo, a pintura da ceia, né? Onde Cristo e os apóstolos, eles são pintados, a gente observa aquele quadro belíssimo, né? Então as pessoas, o belo é para ser o que visto, a gente tem que observar o belo, a beleza dos quadros, das músicas, e não demonizar as coisas, né? Por causa que foi um ímpio que fez, por causa que foi um descrente que fez. Então é algo incoerente da nossa parte, porque se a gente fizer assim, a gente não pode vestir mais o quê? A roupa, o calçado que a gente veste, né? A gente não pode mais acessar o Facebook. Você sabia que o Facebook ele foi criado por um ateu? O YouTube, que nós assistimos tantos vídeos. Então a gente tem o quê? Se abster do mundo, morar numa caverna. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente faça o quê? Selecione. Deus dá sabedoria a gente selecionar aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que Deus deu aos homens habilidade para nós observarmos, para nós contemplarmos. Então a gente tem que ter uma visão holística, uma visão aberta em relação às artes, à música, onde nós estamos dando essa dinâmica aqui, né? Então da música, essa ênfase, né? Referente à música como expressão de arte. O valor eterno da adoração. A adoração, ela tem um valor eterno. Isso significa que adorar é fazer a vontade de Deus. A adoração é uma consequência de compreender a vontade do Senhor. Remir o tempo. Adorar uma atividade de valor eterno. Evidente para ser a principal atividade dos que já estão nos céus. Nós já gozamos das benesses espirituais nessa terra, a justificação, a santificação, a adoção, as bênçãos, né? E para cada bênção há também, para cada privilégio há deveres, né? Como nós cristãos. Então nós já gozamos das benesses do reino dos céus. E a música é uma das benesses. Quando nós adoramos a Deus e servimos Ele por intermédio do culto, né, de forma culta, de forma devocional. Então, como podemos entrar em adoração genuína? Ainda tem essa pergunta, né? Então, o ambiente de culto é o modo como adoramos, né? São importantes, né? O ambiente de culto e o modo como adoramos são importantes.
porque devemos adorar a Deus de modo aceitável, né? Com reverência e temor. Então essas três palavras referem-se àquilo que eu falei, né? Conteúdo e forma, né? A forma que Deus determina no culto, né? Na ordenança, né? Quando nós